Ô, Paulinha, vamos falar sobre tratamento? Deixa eu Eu que falar que você Ah, perguntou de Deus e hã. eu emendei outra coisa aqui. É um baita de um fator protetor, embora não seja a falta de Deus, né, especificamente uma causa biológica, mas é um fator protetor, por exemplo, para risco de suicídio, é o maior protetor. Então, uma pessoa, sei lá, que tem uma crença em relação ao que acontece com quem faz isso, protege muito, assim, é o que a gente fica mais tranquilo. E o Saulo comentou da falta, enfim, se é falta de virtude, se é preguiça, o que que é. Às vezes tá tudo ok com os exames, às vezes não é exatamente uma preguiça, é isso que a gente tá falando. Às vezes ela tá num momento, né, de psicológico mesmo, de tentar entender alguma questão mais profunda, até transcendente. Então a pessoa dá uma paralisada ali porque aquilo não faz mais sentido. Ela tem um trabalho que, enfim, tem alguma questão moral ali que não pertence mais a ela, então mas ela tem, sei lá, 40 e poucos anos, como é que eu vou mudar agora minha carreira? Exatamente. Né, não tem como eu mudar e, meu Deus, eu não concordo com mais nada disso aqui que eu tô fazendo, entendeu? Então não é preguiça, ela vai lá e não rende, mas ela não tá deprimida, a ferritina não tá Nossa. baixa, Nossa, entende? vou contar uma história, mas é muito rápido, eu prometo. Quando eu mudei de profissão, que eu deixei de ser advogada e passei a ser professora, eu já não me enxergava mais no direito, e eu tentei em 3 escritórios diferentes. E eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, não por mania nem nada disso, mas porque é parte da minha eu não tenho preguiça de maneira geral, é muito raro, sabe, eu ter uma preguiça e tal. E eu me lembro de acordar e olhar e falar assim: "Não vou levantar não, vou dormir mais um pouquinho". E eu levantava tipo 8h20, 8h30 da manhã. Isso não faz parte, sabe. E foi assim durante muito tempo, até eu falar assim: "Eu vou embora, não quero mais isso aqui não. Isso não me pertence", sabe. Não era doença, Exato. não era Uhum. preguiça, era um momento, Isso né. Descontentamento teu isso com isso. daí entra na terceira esfera, que é o Uhum. transcendente, que é a esfera dos Uhum. Ah. valores. Porque quando a gente fala valores, o pessoal pensa assim: família, Deus, não sei o quê. Uhum. Só que vão trazer isso pro feijão com arroz, pé no chão. O ser humano, ele só se move através de uma diferença de valores, uma percepção de diferença de valores entre duas ações. Quando você estava deitado na cama hoje de manhã e você resolveu levantar da cama e escovar dente e se arrumar, você tinha uma percepção de que levantar e se arrumar era melhor, Uhum. ou seja, mais valioso naquela circunstância do que continuar deitado. Então a gente só se move por diferença de valor. Então na hora que você olha para uma coisa, você fala assim, cara, isso Isso é aqui, como uma armadilha, tu nem vai, isso né? aqui não faz, Hã. não faz sentido. Eu não consigo valorizar isso daqui a ponto de me mover nessa direção. Aí o ponto-chave é: será que o seu intelecto está captando o valor real da coisa? Uhum. Ou será que você mesmo está se enganando? Porque aí Hum. o Frankl fala disso, né? Porque a gente não é capaz de criar valores. Essa é a ilusão do homem moderno. Você só é capaz de enxergar o valor que uma coisa realmente tem, Perfeito. entende? Por exemplo, pessoa, agora levando para um extremo, pessoas que cometeram aborto, por exemplo. Quando elas cometeram, elas não tinham muita noção do que elas estavam fazendo. E aí depois que se converte, esses dias eu vi um testemunho lindo, maravilhoso da Cássia Kiss. Uhum. Uhum. E Emocionante. o que que Arrepiei. aconteceu? Ela teve uma iluminação do intelecto dela e ela conseguiu enxergar o que era a coisa de fato. Então, não é a minha opinião que vai falar se aquilo que estava no meu ventre era uma vida ou não. Aquilo ou é uma vida ou não é. E aí cabe a mim estudar, buscar o conhecimento para saber se aquilo é de fato um valor ou não. Então, por exemplo, voltando para preguiça, eu posso narrar para mim mesmo que eu estou exausto e eu não consigo trabalhar hoje. Então, eu estou mostrando para minha vontade de que o bem naquela situação é cancelar e não ir trabalhar. Só que isso é verdade ou não? E aí eu tenho que perguntar para mim mesmo. Tá, se fosse para jogar bola, eu iria? Iria. Então eu não tô exausto. Então eu tô narrando pra mim de outro jeito. Entende? Perfeito. Daí a importância de ser tão franco consigo mesmo, né. Total. Eu vou só jogar uma faísquinha. E o burnout, né? Entende o meu problema com burnout? Porque como é que ficaria se eu levanto? Meu problema é só com trabalho, então eu só não levanto para ir no trabalho. Se fosse futebol, eu iria. Então, É, você fala o que eles então, chamam de burnout, né? Exatamente. Então o entende? fósforo queimado até o fim não é verdadeiro. Né? Exatamente. Exatamente. É isso que eu Então, tô te falando. Aí uma Só para pessoa, responsabilidade, né? É. Hum. entendeu? Aí
Não que a pessoa não esteja num sofrimento, entende? Mas a gente precisa dar o nome correto. Sim. Ou ela tá com grande parte, né, que não se enquadra nisso que a gente já comentou, é uma insatisfação com o trabalho. E aí a gente precisa resolver. Se eu afastar, por exemplo, eu vou colocar a pessoa num limbo que ela nunca mais vai conseguir Exato. sair. Então, né, por longo período. Mas, enfim, a gente precisa dar esse nome para a pessoa. E e encontrar um bom profissional para saber, né, que às vezes se trata de uma insatisfação, né? Isso aí que você comentou de preguiça, enfim. E às vezes a gente percebe na identificação, né? Oi, tudo bem, tudo bem. Quantos anos o senhor tem? 32. O que você trabalha? Então, Então, professor, sabe? Você fala, trabalho no mas escritório, aí vem a entendeu? coragem que você teve. Sim. É, De falar assim, não, o que é valioso pra mim agora é isso aqui. E aí você dá um salto Uhum. que é arriscado, você não sabe se vai dar certo ou não, e mesmo você fala assim, cara, não tenho mais pra onde ir, a não ser isso aqui. O E valor identifi- do risco é maior, É maior. do que a segurança do que eu tenho aqui hoje. Por exemplo, a mãe lá grávida que pensa, cara, não tenho como sustentar, não sei o que eu vou fazer. Mas é uma vida. Ponto. E aí ela vai pra dificuldade, porque a outra opção Não é uma opção. não é uma opção. É. Eu queria. ou é porque as pessoas, às vezes, infelizmente, elas cometem alguma coisa, isso do mais simples para o mais grave, como você comentou. E aí perverte a própria consciência moral para continuar defendendo Sim. e começa a militar por aquilo, né? Sim. Não, a mulher tem direito, e nanana. Aí essa pessoa tem um sofrimento absurdo porque ela não acredita naquilo. Exato. É o Ela Ubermensch não acredita do naquilo. Nietzsche lá. Tá recriando Isso. toda a matriz de padrão Isso. moral e acha que não vai sofrer consequência nenhuma. com isso. Exatamente. E quando, na verdade, né, uma vez que ela reconhecesse e tal, se ela ajudasse mais pessoas, isso além de vários, né, benefícios transcendentes e tal, mas pessoal, porque não tem nada melhor para nossa melhora do que ajudar alguém que passou pela mesma situação ou evitar que passe. Por exemplo, clínica de dependência química, a grande maioria que quem trabalha lá é ex-dependente. Exato. Então, ele se fortalece naquilo, ele continua abstinente por ver aquelas pessoas, ele se sente um exemplo. Então, assim, aquilo ajuda, né? Aquilo fortalece. Então, na verdade, era um tratamento para a pessoa, né? E ela faz toda essa Exatamente. mudança. Isso.